Tem um tipo de prisão que não tem grades, não tem muros, não tem cadeados. É a prisão da perfeição, quando sua vida está tão organizada, tão no lugar, tão certinha, que virou uma jaula de ouro. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que tudo funciona, mas ao mesmo tempo você não consegue respirar direito? Agora imagina o vento batendo no rosto, o cheiro de mar, o sol mediterrâneo queimando a pele. Há 4.000 anos, uma civilização inteira viveu esse paradoxo bem aqui, nessa ilha perdida no meio do azul. Creta, o lugar que não precisava de muralhas porque seu poder era tão perfeito, tão absoluto, que se tornou sua própria prisão. Pensa na sua vida agora. Quantas paredes invisíveis você ergueu sem perceber? Rotinas que viraram grades, padrões que engessaram seus dias, aquela ordem que você tanto perseguiu. Será que ela não virou confusão disfarçada? Hoje você vai conhecer o primeiro reino que provou uma verdade brutal. O maior perigo não vem de fora, vem de dentro, da ordem que se transforma em caos, da beleza que esconde a bagunça, do controle que vira descontrole. Enquanto os grandes impérios do mundo antigo lutavam por fronteiras, construíam exércitos, erguiam fortalezas, os cretenses criavam arte, pintavam paredes, moldavam cerâmica, dançavam com touros. Seu poder não vinha da guerra, vinha da harmonia. Mas essa harmonia toda, essa paz toda, escondeu um segredo mortal que só foi descoberto tarde demais. Sabe o que faz uma sociedade se sentir tão segura, tão invencível, que para de olhar para o próprio futuro, que esquece de se proteger, que acredita que nada pode dar errado? Vamos entrar agora no coração de Creta minoica, um lugar onde palácios eram labirintos construídos em pedra, onde a beleza era a única arma e onde a perfeição foi exatamente o começo do fim. Porque essa história não é só sobre uma ilha que desapareceu há milênios, é sobre você, sobre mim, sobre como a gente se perde quando acha que está no controle total. Deixa nos comentários o que você conhece sobre a civilização cretense, sobre Creta, o Minotauro, os labirintos. Saber que nossos ensinamentos estão alcançando você faz tudo ter sentido. Comenta aí. E agora vem comigo, porque o que aconteceu nessa ilha vai mudar a forma como você enxerga o próprio poder. Por volta de 2000 a.C., algo extraordinário aconteceu nessa ilha perdida no Mediterrâneo. 3 cidades começaram a florescer ao mesmo tempo, como se tivessem combinado de existir juntas. Malia, Faístos, Knossos. Olha o mapa agora. Vê como elas se espalham pela ilha? Cada uma em seu canto, mas todas conectadas pelo mesmo pulso. O mar trazia riqueza de todos os cantos. Navios chegavam carregados. A terra devolvia abundância, grãos, azeite, vinho. E pela primeira vez na história humana, alguém olhou para tudo aquilo e pensou: a gente não precisa construir fortalezas. A gente pode construir outra coisa, algo diferente. Palácios imensos começaram a surgir. Não eram castelos de guerra, eram organismos vivos. Pátios centrais enormes, onde o sol batia direto. Escadarias que subiam em curvas suaves. Armazéns organizados como se fossem bibliotecas. Oficinas onde artesãos moldavam o barro com as mãos. Cada pedra ali tinha um propósito. Cada espaço cumpria uma função. Era arquitetura pensada como filosofia. A ideia de que o lugar onde você vive molda quem você é. E de Faístos, dessa cidade específica, saiu algo que viajou o Mediterrâneo inteiro. A cerâmica mais leve que alguém já tinha visto. Paredes finas que pareciam impossíveis. Espirais brancas desenhadas sobre fundo negro profundo. Não era só um pote. Era identidade. Era jeito de ser. Quando alguém via aquela cerâmica em qualquer porto distante, sabia: isso veio de Creta. Isso é poder cultural viajando pelo mar, sem precisar de uma espada sequer. Agora para e pensa numa coisa. Sabe o que não existia em Creta? Muralhas, exércitos marchando pelas ruas, fortificações, torres de vigia, nada. Creta governava pela admiração, não pelo medo, pela cultura, não pela força bruta. O poder deles era invisível,
e justamente por isso era irresistível. Mas tem um problema nisso tudo. Todo poder que não se defende, que não olha para os lados, que acha que vai durar para sempre, eventualmente se perde. E Creta estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. 1750 a.C. A terra tremeu. Imagina o som, aquele grave que você sente no peito antes de ouvir. As paredes começaram a rachar, pedras caindo, afrescos se despedaçando no chão. A harmonia toda, aquela beleza toda que levou gerações para construir, virou ruína em segundos. Tudo que era perfeito, tudo que parecia eterno, virou pó debaixo dos pés de quem estava vivo para ver. Os palácios desabaram, as oficinas viraram entulho, os pátios centrais onde o sol batia, cobertos de destroços. Creta inteira sentiu o golpe, e por um momento deve ter parecido o fim da ilha, o fim da cultura, o fim de tudo. Mas sabe o que separa uma civilização mediana de uma extraordinária? A resposta à catástrofe. O que você faz quando tudo desmorona? Quando o chão literalmente some debaixo de você? Creta não recuou, não desistiu, não fugiu. Fez o oposto. Reconstruiu. Mas não igual, maior, mais complexo, mais ousado. Das ruínas nasceram os chamados segundos palácios, estruturas ainda mais impressionantes que as primeiras. Como se a destruição tivesse liberado algo, como se a dor tivesse virado combustível. E foi nessa reconstrução que algo mudou. Algo sutil, algo que talvez ninguém tenha notado no começo. Os novos palácios começaram a crescer de um jeito diferente. Corredores que se cruzam sem lógica aparente, escadas que sobem e descem sem um destino claro, salas que levam a outras salas que levam a outras salas. Você entra por um lado e sai, bem, você não sabe por onde vai sair. O palácio deixou de ser um caminho, virou um labirinto. Knossos é o melhor exemplo disso. Olha os corredores. Tenta seguir o trajeto, não dá. É como se o próprio edifício tivesse sido pensado para confundir, para desorientar, para fazer quem entra se perder. E aqui começa o verdadeiro enigma, a pergunta que ninguém consegue responder até hoje. Foi um acidente arquitetônico? Uma consequência da reconstrução caótica após o terremoto? Ou foi de propósito, uma metáfora construída em pedra? Porque o poder cretense estava ficando tão complexo, tão cheio de camadas, tão difícil de entender, que talvez nem eles mesmos conseguissem mais navegar por ele. O labirinto não estava só nas paredes, estava na forma como a sociedade funcionava. E isso, você vai ver, tem tudo a ver com o que vem a seguir. Se você está gostando dessa jornada pela história da humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias esquecidas que explicam quem somos hoje. Não perde os próximos vídeos, porque essa história de Creta ainda tem reviravoltas que você não imagina. Nesses novos palácios, nesses segundos palácios que nasceram das ruínas, tudo começou a obedecer uma lógica visual quase obsessiva. As colunas eram pintadas de vermelho ocre, sempre vermelho ocre. Os pátios eram pavimentados com uma precisão matemática assustadora, cada pedra no lugar certo, cada medida exata. E as paredes, cobertas de afrescos, procissões de pessoas carregando oferendas, golfinhos saltando em ondas estilizadas, touros em movimento congelado. Cada imagem contava uma história sem precisar de palavras. Cada cor tinha um propósito. Cada linha seguia uma regra. Era um sistema, uma linguagem visual que todo mundo entendia só de olhar. Mas repara numa coisa, não tinha exércitos marchando por essas paredes. Não tinha reis em tronos de guerra. Não tinha cenas de batalha, de conquista, de sangue. O poder em Creta se exercia de outro jeito, pela beleza, pelo ritual. Pela ordem visual que fazia você sentir que estava dentro de algo maior que você. O que unia a ilha não era o medo, era o ritmo das procissões, o ritmo das estações, o ritmo da cultura compartilhada. Todo mundo sabia seu lugar, não porque alguém mandava, mas porque fazia sentido. Porque era bonito assim. Agora pensa comigo por um segundo. Quando você domina o caos,
quando você organiza tudo direitinho, você cria cultura, você cria civilização. Mas quando você domina demais, quando tudo fica perfeito demais, o caos volta, só que volta disfarçado de perfeição. E você não percebe, não consegue perceber, porque está ocupado demais admirando sua própria obra-prima. E é exatamente isso que aconteceu em Knossos, o palácio que virou lenda, o centro de tudo, o coração do poder minoico, o lugar onde o mito nasceu e onde a realidade começou a se perder dentro de si mesma. Knossos não era só mais um palácio, era o palácio. A sede do lendário rei Minos. Diziam que ele recebia as leis diretamente de Zeus, que seu reino era tão justo, tão equilibrado, que os próprios deuses olhavam para baixo e abençoavam aquela ilha. O poder em Knossos já era mito muito antes de virar ruína. Já era lenda enquanto ainda estava de pé. De longe, quando você olhava para Knossos, parecia uma cidade inteira. Mas de perto você percebia. Aquilo era um organismo vivo. Respirava, pulsava. Armazéns conectados direto com oficinas. Oficinas que levavam a salões cerimoniais. Salões que se abriam para escadarias monumentais. Escadarias que desciam para pátios iluminados. Pátios que se perdiam em corredores. E os corredores? Os corredores não levavam a lugar nenhum. Tenta imaginar trabalhar ali. Viver ali. Você acorda numa sala, precisa chegar na outra. Mas o caminho muda. As passagens se multiplicam. Você vira à esquerda, depois à direita, sobe, desce e de repente está num lugar que não conhece. Num lugar que deveria conhecer, mas não conhece. O palácio pensava, respirava, controlava. Era como se tivesse vida própria. E talvez tivesse mesmo, mas toda mente que se vê perfeita, que se acha completa, que para de questionar, começa a se perder dentro de si mesma. A ilha que não precisava de muralhas começou a erguer outro tipo de parede. Paredes invisíveis, de burocracia, de ritual, de complexidade que ninguém mais entendia direito, mas que todo mundo seguia, porque sempre foi assim. O sistema ficou tão grande, tão intrincado, tão perfeito, que parou de fazer sentido. E quando o próximo abalo veio, não da terra dessa vez, mas da história, das mudanças no Mediterrâneo, dos povos que estavam acordando lá fora, Creta não conseguiu reagir, não conseguiu se adaptar, porque estava presa. Presa no próprio labirinto que tinha construído com tanto cuidado. Agora para tudo e olha para a planta de Knossos de cima. Vê o desenho, os corredores se cruzando, as salas se multiplicando. Parece familiar. Deveria, porque é exatamente o desenho clássico de um labirinto. O mito de Dédalo e do Minotauro não é ficção inventada, é psicologia. É o reflexo de um povo que construiu demais, que planejou demais, que se aperfeiçoou até virar prisioneiro da própria genialidade. O monstro não estava no centro do labirinto. O monstro era a incapacidade de sair de lá, de encontrar a saída, de voltar para algo mais simples. Creta provou algo revolucionário para o mundo antigo. A força pode ser invisível. O poder mais profundo não precisa de soldados, não precisa de muralhas, não precisa de medo. Precisa só de admiração, de cultura, de beleza que hipnotiza. Mas Creta também provou o outro lado da moeda. Poder sem vigilância, poder que não se questiona, poder que se acha eterno. É poder com data de validade. Pode não saber qual é a data, mas ela existe. Porque quando o ser humano se sente seguro demais, quando acha que dominou tudo, quando para de olhar para os lados, ele começa a criar labirintos dentro de si. Rotinas que viram prisões, padrões que viram celas, perfeição que vira paralisia. E é exatamente nesse momento, nesse ponto de conforto máximo, que o esplendor toca o seu limite e começa a descer. Agora olha para a sua vida. Sério. Onde você construiu labirintos? Onde a ordem que você tanto buscou virou caos disfarçado? Onde a segurança virou armadilha? Onde você está andando em círculos achando que está indo para frente? Creta não é história antiga. Creta é espelho. É você. É eu.
é todo mundo que já se perdeu dentro da própria perfeição. Volta para Knossos agora. Olha as ruínas sob o sol, as pedras que ainda estão de pé, os afrescos desbotados que resistiram ao tempo. Séculos antes dos grandes impérios armados dominarem o mundo, Creta fez algo diferente. Dominou o Mediterrâneo com arte, com comércio, com equilíbrio, um poder feito de arquitetura e cor, de confiança e cultura, sem uma espada sequer erguida em ameaça. Entre 2000 e 1450 a.C., Malia, Faistos e Knossos governaram essa ilha. A cerâmica de Camares, aquela com as espirais brancas sobre o negro profundo, atravessou mares inteiros. Chegou em lugares que nunca tinham ouvido falar de Creta, mas reconheciam o poder quando viam. Depois do terremoto de 1750 a.C., aquele que destruiu tudo, eles reconstruíram com uma magnificência ainda maior. Colunas pintadas de vermelho ocre brilhando ao sol, pátios pavimentados com uma precisão que impressiona até hoje, afrescos de procissões sagradas, golfinhos saltando, touros em movimento eterno. O poder cretense não se media em muralhas, não se contava em soldados, se sentia na confiança, na certeza de que aquilo era maior que qualquer ameaça externa. E talvez seja exatamente por isso que, quando o chão voltou a tremer, não da terra dessa vez, mas da história, das transformações que varrem civilizações, ninguém percebeu a tempo. Ninguém viu que o verdadeiro abalo já vinha de dentro, da complexidade que virou confusão, da ordem que virou caos, da perfeição que virou paralisia. O reino sem muralhas terminou como começou, aberto, vulnerável, confiante demais na própria beleza. Mas as ruínas de Knossos ainda estão lá, ainda recebem o vento do mar, e ainda sussurram o enigma eterno do poder que se perde quando se apaixona demais por si mesmo. Se essa história te fez pensar diferente sobre poder, ordem e liberdade, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreve, porque toda semana eu trago histórias da humanidade que ninguém mais conta. Histórias que explicam por que somos do jeito que somos hoje. Ah, e tem mais coisa fascinante te esperando aqui no canal. Outras civilizações, outros enigmas, outros espelhos. Dá uma olhada, tenho certeza que vai gostar.